Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Temos aqui no quadro esse triângulo equilátero, triângulo azul, e essas três retas paralelas que estão passando pelos vértices desse triângulo equilátero. Além disso, P é a distância entre essas duas primeiras retas e Q é a distância entre essas outras duas retas. O nosso objetivo nesse vídeo é escrever o lado desse triângulo equilátero, que eu vou chamar aqui de L, em função de P e de Q apenas. Então esse é o nosso objetivo, escrever o lado do triângulo equilátero. Aqui perceba que vale L também, aqui vale L também. Queremos escrever L em termos apenas de P e de Q. Bom, como isso aqui é uma distância, né? Daqui até aqui é uma distância, então essa reta pontilhada ela forma um ângulo de 90 graus, aqui com esta reta, com essas retas paralelas. E eu vou chamar esse ângulo daqui de alfa. E, portanto, aqui também vai ter que ser alfa, por exemplo, né? Porque essas retas são paralelas, se aqui é alfa, aqui é alfa. Mas a gente não vai precisar colocar esse ângulo daqui. A gente vai precisar colocar aqui, ó, 30 menos alfa. E se isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? E a gente já tem 60 mais alfa, então para completar e chegar nos 90 aqui a gente precisa colocar 30 menos alfa. 30 menos alfa mais 60 mais alfa resulta em 90 graus. Aqui nós também temos essa reta pontilhada que é perpendicular a essas retas paralelas, então eu vou colocar aqui um ângulo de 90 graus. E perceba que aqui vale Q. Como essa reta aqui ela é paralela a essa, e como nós temos essas retas que estão cruzando essas retas paralelas sob um ângulo de 90 graus, então temos aqui, ó, um paralelogramo, que é mais do que um paralelogramo, é um retângulo. Então se aqui vale Q, aqui vale Q também. Então qual é o seno de alfa olhando para esse triângulo? O seno de alfa é o cateto oposto, que é Q, dividido pela hipotenusa, que vale L. Esse é o seno de alfa. E agora a gente pode olhar para esse triângulo retângulo daqui, ó, encontrar mais uma relação trigonométrica. O cosseno de 30 menos alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ó, o cateto adjacente é P mais Q, P mais Q. A hipotenusa é tudo isso daqui que vale L, que é o lado do triângulo equilátero. Então, P mais Q é o cosseno de 30 menos alfa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aqui a gente pode usar a fórmula do cosseno de A menos B. Isso aqui é igual ao cosseno de 30 vezes o cosseno de alfa, mais o seno de 30 vezes o seno de alfa. Bom, isso aqui a gente pode escrever assim, né? O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, então fica raiz de 3 cosseno de alfa, mais o seno de 30 vale 1 sobre 2, fica 1 sobre 2 vezes o seno de alfa. Então obtemos raiz de 3 sobre 2 cosseno de alfa, mais 1 sobre 2 vezes o seno de alfa. Só que o seno de alfa a gente já deduziu que vale Q sobre L. Então a gente coloca aqui, ó, Q dividido por L. Então nós temos isso, ó. Temos P mais Q sobre L igual a essa expressão. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou passar isso aqui para o lado esquerdo. Eu vou juntar com o P mais Q sobre L. Então vamos obter P mais Q sobre L menos o Q sobre 2 vezes L. Isso daqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de alfa, né? Simplesmente passei essa expressão aqui, ó, juntei com essa e sobrou do lado direito raiz de 3 sobre 2 cosseno de alfa. Então, somando essas frações, fica um 2 sobre L no denominador, deve ficar 2P mais 2Q menos Q, isso tudo, né, sobre 2L igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de alfa. A gente pode cancelar, ó, esse 2 com esse 2. O que nós vamos obter? Vamos obter 2P mais Q sobre L igual a raiz de 3 sobre 2,
ou melhor, como eu já cancelei esse 2, né, vai sobrar só um raiz de 3 cosseno de alfa do outro lado. Só que esse raiz de 3 eu posso juntar já com esse L, posso colocar esse raiz de 3 aqui, ó, e obtemos que o cosseno de alfa, ele vale 2P mais Q sobre raiz de 3 vezes L. E por que isso é bom? Porque agora a gente pode usar a relação trigonométrica fundamental. A gente sabe que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vale 1. A gente sabe isso, né? 1 é igual ao cosseno ao quadrado de alfa mais o seno ao quadrado de alfa. Acontece, portanto, que o cosseno ao quadrado de alfa é isso aqui ao quadrado, vai ficar 2P mais Q dividido por 3L ao quadrado. Esse é o cosseno ao quadrado de alfa. E o seno ao quadrado de alfa, né? Esqueci aqui do quadrado, né? E o seno ao quadrado de alfa vai ser igual a Q ao quadrado dividido por L ao quadrado. E agora o que a gente faz? A gente pega essa expressão aqui, ó, e multiplicamos por L ao quadrado dos dois lados. Vai ficar L ao quadrado igual a 2P mais Q ao quadrado sobre 3 mais o Q ao quadrado. E agora a gente só precisa desenvolver esta expressão. Então só deixa eu tirar a minha imagem daqui, porque agora a gente vai precisar desenvolver isso daqui, ó. Então temos que L ao quadrado é o quê? Vamos desenvolver isso daqui, ó, e já vamos passar esse 3 para lá multiplicando o Q ao quadrado. Então vamos obter 4P ao quadrado mais 4 vezes P vezes Q mais o Q ao quadrado mais 3Q ao quadrado, que é o resultante quando eu multiplicar esse com esse. Tudo isso dividido por 3. Logo, o L ao quadrado. Perceba que vai ficar 4P ao quadrado mais 4P vezes Q mais 4Q ao quadrado. Então a gente já pode colocar o 4 em evidência, vai para dentro do parênteses o P ao quadrado mais P vezes Q mais o Q ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. E, portanto, extraindo a raiz quadrada, a gente vai chegar no resultado que nós queremos. O L vai ser o quê? Raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 3 a gente deixa assim, né? Multiplicado pela raiz quadrada dessa expressão aqui, ó, P ao quadrado, mais P vezes Q, mais Q ao quadrado. Então, isso daqui vai ser a nossa resposta. O L escrito em termos dessas duas distâncias aqui, é 2 sobre raiz de 3 multiplicado pela raiz quadrada de P quadrado mais P vezes Q, mais Q ao quadrado.